Louvado seja o Senhor. Bem, eu gostaria agora que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo a Filipenses, capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Inicialmente, vamos ler até o verso 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do verso 1 até o verso 11, diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgostas, e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e necessitamos que o Senhor ilumine as nossas mentes, a fim de compreendermos aquilo que deseja falar a cada um de nós neste lugar. Opera, Senhor, e faz, Senhor, com que cada um de nós sejamos levados, Senhor, em nossa mente, cativa a Ti, a Tua presença, e que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, tratar conosco, ensinando-nos, ó Deus, as Tuas verdades contidas, Senhor, no texto que nós acabamos de ler. Que o Senhor opere sobre todos nós, sobre todos quantos estão, ó Deus, ouvindo esta palavra esta noite, e que o Senhor, ó Deus, nos transforme, conforme, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, dá-me do alto a sabedoria, Senhor, e faz, ó Deus, com que, ao abrir da minha boca, ó Deus, o Teu Espírito, Senhor, possa falar a todo o Teu povo, para o louvor da Tua glória, e para a edificação de todos nós. Assim nós oramos, Pai, e te pedimos que o Senhor nos livre de todo impedimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esta noite eu gostaria de refletir com todos nós acerca do valor de Cristo. O quanto Cristo é valoroso para nós, ou deve ser valoroso para cada um de nós, que professamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, e como devemos contemplar isso no transcorrer da nossa vida cristã. E eu fui compelido a falar sobre isso essa noite, devido à grande batalha que nós sofremos e a grande influência que todos nós recebemos, tanto de fora como também de dentro do nosso coração. Somos bombardeados todos os dias nas mídias sociais, tá bom? Em Instagrams, em vídeos da internet, do YouTube, e em toda e qualquer mídia que possa
lance de propaganda, de publicidade, de anúncio que colocam diante dos nossos olhos. E o que é que eles colocam então para nós? Os anúncios são assim, do tipo, saia de ganhar R$1.000 para ganhar R$10.000. Estou cansado de ver no Instagram propagandas como essa. No YouTube, quando você vai assistir uma pregação ou um vídeo de algo interessante que possa ser para edificação, antes do vídeo sempre aparece um anúncio. E agora eles estão forçando a gente a ver o anúncio, porque antes tinha a questão ainda de pular o anúncio, agora eles estão fazendo questão de deixar os segundos transcorrerem e a gente não pode nem anular o que eles estão anunciando, mas eles colocam diante dos nossos olhos, e isso penetra na nossa mente, de alguma forma tenta nos encaminhar, tá bom, a cobiçar aquilo que eles anunciam para nós. E aí então muitos de nós, às vezes, diante de um anúncio ou de algo dessa natureza, somos influenciados a correr atrás de alguma coisa, a estarmos percorrendo algo que venha satisfazer algum desejo nosso, ou alimentar a nossa carne, ou ainda procurarmos substituir os valores espirituais por valores terrenos. E se nós não tivermos cuidado, seremos enredados por isso. E aí nós vamos ver assim uma debandada de irmãos correndo atrás de realizar certos projetos em sua vida que talvez não tenham o aval de Deus, que não seja aprovado por Ele, mas por conta de querer isso, de ter uma maior satisfação, de correr atrás de uma felicidade, ou de uma alegria, ou de lograr êxito em conquistas, porque todos nós nos alegramos com isso, cada vez que nós conquistamos alguma coisa, nos sentimos felizes também. Então isso faz com que a gente se desvie do propósito do Senhor, e em vez de estar servindo no reino, estaremos servindo ao nosso próprio coração, e correndo atrás daquilo que não é pão, segundo a palavra do Senhor. Aí, se não bastasse estas coisas, ainda existe a guerra por dentro, que diz respeito a nós criarmos um cristianismo próprio nosso, e estabelecermos um nosso modo de vida cristã, e aí nós colocamos diante do Senhor, ou diante do reino, ou diante do serviço do reino de Deus, ou da casa de Deus, ou da igreja de Deus, ou estabelecendo limites para estar servindo, e aí a gente reserva somente aquele dia, aquele horário, e o resto, não estou nem aí. O que vale eu fazer só aquilo ali e pronto, e basta eu vir ao culto ao domingo à noite e estar resolvido para mim. Ou então eu vou servir apenas ali, eu vou ficar um pouco na porta em um determinado dia de culto, e isso para mim já está bom demais, eu estou satisfeito com isso. Mas minha pergunta em relação a isso é: será que Deus está satisfeito com isso? Será que Cristo está satisfeito com isso? E será que é isso que deve estar presente em nosso coração? E fora isso, ainda tem esta teologia que surge com cara nova para nós, a teologia da prosperidade, do coaching, que tenta massagear o seu ego e dizer que você é realmente aquilo que não é, e quer passar uma ideia diferente do que é realmente um servo de Deus, um filho do Deus Altíssimo, alguém que foi alcançado por Jesus Cristo, e que recebeu o perdão de seus pecados, foi justificado por sua obra. E aí tentam colocar diante de nós que a gente tem que ser grande, porque somos filhos de Deus, e Ele é o dono do ouro e da prata, nós temos que ser ricos, e porque Ele pode todas as coisas, você também pode todas as coisas, então você tem que sonhar, e você tem que decretar, e tem que fazer todas estas coisas, e às vezes querem impor sobre nós um ritual, um modo de agir diante de Deus, ou de estarmos cultuando ao Senhor, que não é bíblico. Isso não é novidade. Toda esta obra satânica, tá bom? Que o diabo intenta desde antigamente, também aconteceu nos tempos do apóstolo Paulo. E nessa carta que nós acabamos de ler, esse capítulo de número 3, parte dele, o apóstolo Paulo então vai combater contra algumas coisas que estão acontecendo naquela igreja. E ele fala de algo primordial para nós. E depois de ele cumprimentar os irmãos e de
saber notícias de como estava a igreja e informar a igreja também o estado dele, porque nessa época ele estava preso, estava sendo guardado por soldados da guarda pretoriana do imperador. Enquanto isso ele estava evangelizando eles, e ele anuncia isso também, e aí ele recebe notícias de Epafrodito, e Epafrodito, quando esteve lá, adoeceu mortalmente, e Paulo, preocupado, escreve então a carta e manda Timóteo e a igreja anunciar todas as coisas, e depois receber notícia deles também. E aí agora no capítulo 3, ele vai agora trazer umas advertências práticas para a vida cristã daquela igreja. Por quê? Porque falsos mestres se introduzem nas igrejas, pessoas que realmente não conhecem o nosso soberano Senhor Jesus Cristo, mas que se passam por cristãos, são prosélitos que se autodenominaram cristãos, estão dentro da igreja e estão querendo ser notórios, e aí falam coisas que não convêm. E aqui nesta igreja apareceram alguns judaizantes, alguns que enfatizavam que além de você crer em Jesus Cristo, para que você realmente seja salvo, você precisa também circuncidar-se, cortar a carne do seu prepúcio, como o povo de Deus no Antigo Testamento fazia para entrar na aliança com Deus. E aí Paulo combate veementemente contra eles, porque não é simples corte de carne que vai fazer com que alguém seja de Deus ou pertença ao Senhor. E para tirar essas ideias que a gente tem, porque às vezes a gente também tem isso, né? Achando que qualquer obra nossa vai atrair os olhos de Deus, ou vai fazer fluir o rio da graça sobre nossa vida, porque estamos praticando uma boa obra. Não é por isso. Ela flui, e todo milagre que acontece em nossa vida é por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se deu por nós. E Paulo enfatiza muito bem isso, tá bom? E aí às vezes nós também nos orgulhamos da nossa patente, aquilo que nós logramos, êxito em nossa vida também, e colocamos isso como ações de graças e etc e tal, e isso é muito bom, louvado seja Deus. Bom é quando tudo isso está justamente alinhado com a vontade de Cristo e com a bênção dele sobre a nossa vida, e ela não traz peso nem nos afasta de estarmos servindo e glorificando ao Senhor. Mas quando isso vem e nos tira da presença de Deus, eu não posso encarar isso como uma bênção de Deus. E nós precisamos estar realmente com bastante comunhão com Deus para entender isso, e não sejamos enganados por aquilo que aos nossos olhos parece ser bom, mas verdadeiramente nos afastará do Senhor. E aí nós temos aqui a experiência, o testemunho de um homem, e ele fala da realidade dele, e eu quero adentrar a mente do apóstolo Paulo, e trazer para nós isso, porque isso deve estar presente também na minha mente e na sua, porque somos de Cristo. Louvado seja Deus, né? E aí olha só, ele começa o capítulo 1, irmãos, falando assim, em alto e bom som, e direto: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Se há algo para o cristão se alegrar, é no Senhor, não nas coisas, não nas bênçãos, não em tudo que pode suceder em nossa vida de bom e que traga algum regozijo ao nosso coração, regozijo mesmo momentâneo em nossa vida, mas o crente deve se alegrar em Jesus, em Jesus. Ele é o motivo da nossa alegria, é a razão do nosso deleite, Ele é o algo que deve trazer prazer ao nosso coração. É Ele, Cristo, o Senhor, meu Senhor e Senhor de cada um aqui. É Cristo, é nós olharmos para Cristo e o nosso coração turbilhar de alegria diante do que Ele é e o que Ele realizou por nós. E a gente precisa estar fazendo o feedback destas coisas para que não seja suplantado isso. Cristo é inigualável, imensurável, Ele é fenomenal.
é Cristo. E Paulo exorta então a igreja a se alegrar em Cristo, não nas coisas que faz, não nas suas obras, não na sua dinâmica, mas em Cristo. Cristo é a razão da nossa vida, da nossa alegria, da nossa existência. É Cristo, é Ele, somente Ele. E obviamente quando ele fala isso também, ele quer combater, tá bom? Contra aquilo que pode tomar esse lugar de Cristo como sendo a razão do nosso prazer e do nosso deleite. Ele quer anular isso. E para isso, tá bom? Ele vai exortar a nós, ou a igreja de Filipos, a ter cautela com algumas coisas. E ele diz que não desgasta ele, nem desgosta, e é segurança para os outros, para eles, para a igreja de Filipos, que ele escreva as mesmas coisas. Isto quer dizer que há algum tempo ele havia falado isso também, exortado acerca disso, porque havia preocupação do apóstolo Paulo com a entrada de falsos mestres na igreja para desviar o povo do Senhor, como aconteceu na Galácia. Os Gálatas foram ludibriados por falsos mestres e eles se desviaram do caminho do Evangelho, e Paulo diz: quem foi que vos fascinou a sair do caminho da verdade? E aqui novamente ele traz à tona essa temática, e agora ele pede cautela contra os cães, contra os maus obreiros e contra a falsa circuncisão. E eu estou em Filipenses capítulo 3. E quando ele fala sobre isso, obviamente ele está falando de pessoas que estão na igreja, que são obreiros da igreja, que têm uma certa influência sobre os demais e que estão tentando colocar na mente deles algo que não deve mais ser vivenciado por eles, a questão da circuncisão. Estes maus obreiros, eles querem notoriedade, eles querem ser ovacionados, eles querem serem doutos espiritualmente falando, e querem serem reconhecidos pelos demais irmãos, e aí eles se sentem assim, como se estivessem em outro patamar, só querem ser aquele jogador do Flamengo que diz essas coisas, né? Está em outro patamar, vocês estão embaixo, eu estou lá em cima, algo assim. Então esses obreiros também queriam fazer isso, e queriam conduzir o povo a um caminho que já foi anulado por Cristo, pela cruz de Cristo, porque a circuncisão nada é, mediante a obra que Cristo fez para salvar a vida do homem pecador. Esta é a realidade. E aí Paulo diz que vocês tenham cuidado com esse tipo de pessoas, vocês tomem alentos contra eles, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. O combate dele é assim: nenhuma obra nossa, tá bom? Nada que a gente venha a fazer vai atrair a salvação para nós, nada que venhamos a fazer vai atrair o favor divino sobre nós, nada que venhamos a tentar colocar diante de Deus para barganhar com Deus, tá bom? É algo que venha a atrair a bênção, ou o poder de Deus, ou a virtude de Deus sobre nós. O que agrada em Deus é a nossa fé, e ele fala bem enfaticamente acerca disso. Nós temos que nos gloriar em Cristo, porque é por meio de Cristo que todas as bênçãos espirituais advêm sobre nós, é por meio dele, e somente ele. E aí ele também fala isso na carta aos Gálatas, quando ele diz assim: ora, vocês receberam o Espírito pelas obras ou pela fé? Todos nós somos cientes que nenhum de nós recebemos o Espírito pelas obras. Foi por crer em Cristo que nós recebemos o Espírito, é pela fé. Aí mais adiante, novamente, ele coloca outra questão, ele diz: ora, aquele que opera milagres em vosso meio, opera esses milagres pelas obras ou pela fé? Opera pela fé. E aí vem o poder de Deus operando maravilhas sobre nossa vida. É óbvio que quando a gente fala isso, dá a entender, parece que nós não precisamos fazer algo
como nos purificar dos nossos pecados. Não é isso que estamos dizendo. O que estamos dizendo é que não adianta você fazer qualquer tipo de oblação ou qualquer tipo de obra santa para tentar alcançar o favor de Deus. Olhe para Cristo, se deleite nele, entenda a sublimidade dele e o valor dele, e o Senhor Deus, o Pai, derramará o rio da graça sobre a sua vida. É isso que ele quer dizer. E aí então, quando ele fala não confiando na carne, para que a gente pudesse entender, ou os irmãos e filhos pudessem entender isso, ele então vai tratar sobre isso um pouco mais pormenorizadamente. E aí, a partir do verso 4, ele diz o que é confiar na carne. Ele coloca assim: bem que eu poderia confiar também na carne. E aí, como esse confiar na carne? É olhar para si e ver assim: eu sou bom, eu sou alguém eloquente, eu sou alguém carismático, eu sou alguém que tem uma boa oratória, talvez eu tenha uma boa retórica também, eu sei me expressar, eu entendo bem a palavra, e aí eu exponho também legalmente a palavra, eu sei colocar o tema e colocar as argumentações, o ponto 1, 2 e 3 bem direitinho, eu sei fazer o fechamento de tudo, eu sei fazer a conclusão. Então a pessoa olha para si e confia em si mesmo, na sua carne, naquilo que Deus derramou como sabedoria intelectual e o certo conhecimento que você tem, e você então acha que você, por realizar isso, vai poder transformar alguém quando estiver esboçando e expondo a sua meditação, sua devocional, sua pregação, o seu estudo bíblico. Isso é confiar na carne. E muitos fazem isso hoje em dia. E Paulo, ele também coloca diante de nós isso. Então, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai enumerar as coisas que havia sobre ele, que fazia com que ele fosse realmente um destaque no meio do povo de Deus. Alguém de renome, alguém que deveria ser seguido. E aí ele diz assim: circuncidado ao 8º dia. Quando ele fala essa expressão, ele quer ir contra aqueles judaizantes que se tornaram judeus após a idade, não foram de nascimento, e por isso mesmo eles foram circuncidados em outro momento. É como que passaram um bom tempo distante do Senhor e se voltaram para Deus, e não circuncidaram antes, agora tem que circuncidar, aí agora eles circuncidam adulto. Paulo está dizendo: eu fui circuncidado no 8º dia, então eu sou melhor do que vocês. Se for para confiar nisso, eu sou melhor do que vocês. Também havia os judaizantes que eram prosélitos, aqueles que eram gentios e que resolveram abraçar a fé judaica. E aí então eles se tornaram judeus, né? E eles teriam que circuncidar-se. Eles circuncidavam adultos também, ou eram de fora de Israel e agora foram agregados, teriam que circuncidar. E agora estavam falando para o povo circuncidarem também. Aí Paulo: se eu fosse pensar nisso, eu fui circuncidado ao 8º dia, como Cristo foi. Eu sou realmente um israelita de nascença de fato. Ele fala isso. Ele também diz que ele é da linhagem de Israel, combatendo contra a ideia daquele que se tornou prosélito, daquele que se tornou seguidor do judaísmo. Ele é realmente da linhagem de Israel. Ele diz de que tribo é. Ele diz que é da tribo de Benjamim. Há algo interessante em ele colocar isso aqui diante de nós, porque quando ele fala isso, qual a razão de ser dele mencionar pertencer tal tribo? Bem, a tribo de Benjamim, tá bom, foi a única tribo que ficou junto da tribo de Judá quando houve a separação das 10 tribos, das outras 2 tribos, do Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Norte foi uma desgraça total, e eles foram espalhados por todas as nações e se contaminaram com outras gentes e outros povos. Eles foram expulsos da terra prometida, enviados a várias outras nações, expatriados pela Assíria, e se contaminaram com os outros. Mas Judá e Benjamim permaneceu ali, fiel a Deus, e era uma raça pura, era alguém canhoto, que atirava fundas, e eram flecheiros, eram guerreiros, e ajudavam realmente o povo de Judá. E por isso então Paulo menciona isso: olha, vocês podem ter vindo de outros lugares, e vocês podem ter uma certa mistura quanto a isso, mas eu não, eu sou sangue puro.
E para continuar, ele ainda fala assim que ele é hebreu de hebreus, ele quer dizer que ele é filho de pai e mãe hebreia, e isso corre no sangue dele. Então ele é melhor do que os outros judaizantes que estão na igreja toda, e ele fala sobre isso, ele coloca sobre isso. Depois que ele fala acerca disso, ele diz também: quanto à lei, eu sou fariseu. Aí ser fariseu é aquele pessoal top, aquele pessoal seguidor da lei, zeloso por demais, alguém que era notório realmente no seu caminhar, obedecendo aos mandamentos de Deus, e queria se sobressair sobre os outros todos. Olha, e nós estamos falando de algo que o próprio Cristo reprovou, tá bom? Falando contra escribas e fariseus. Depois ele vai dizer que quanto ao zelo, ele é perseguidor da igreja. Quer dizer, ele tinha tanto zelo pela lei de Deus, que ele não suportava que se pregasse Cristo contra o regime da lei. Então ele saiu perseguindo a igreja, e ele chegou a prender alguns e ordenar a morte de outros, como a morte de Estevão, que ele assistiu, e foi as roupas do nosso amado irmão lançado aos seus pés. Depois ele adquiriu carta e saiu perseguindo os irmãos por todos os lugares, até que na estrada de Damasco ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E quanto à justiça, que na lei ele era irrepreensível, era alguém que podia chegar e dizer assim: aponta em mim algum pecado, eu procuro guardar todos os mandamentos. Então ele coloca assim, e ele era conhecido disso, e todo mundo sabia. Ele mesmo dá testemunho que ele se avantajava muito mais do que os demais. Então alguém assim, tá bom, com todo esse currículo, era alguém que poderia realmente confiar na carne, e achar-se como um homem de Deus. Mas o que vamos ver agora, tá bom, é o desmontar de tudo isso por causa do valor de Cristo. No verso 7, ele se contrapõe a tudo isso, diz: mas o que era para mim lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Por que ele fala acerca disso? Porque agora ele dá testemunho assim? Porque depois daquele encontro com o Senhor Jesus, em que ele foi iluminado para perceber que tudo que ele era e que ele conquistou não poderia realizar aquilo que somente a obra de Cristo realiza, ele então desprezou todas estas coisas. O que adiantava ele ser circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, zeloso, e quanto à justiça da lei ser irrepreensível, se ele estava perdido? E por conta da sua situação, não ter comunhão com Deus, nem paz com Deus, nem ter a paz de Deus, nem desfrutar da alegria de Deus, nem da iluminação de Deus, da luz do Senhor, porque todas estas coisas advêm a nós por meio de Jesus Cristo. Paulo olhou para si e viu que tudo que ele tinha e fez e conquistou, não conseguiu fazer aquilo que Jesus fez. Aproximá-lo de Deus, dar nova vida, fazer dele nova criatura, fazer ele sentir, conhecer Deus, Cristo Jesus. Isso é grande demais.
Ele percebeu em si mesmo que estas coisas todas nada adiantam e não servem de coisa alguma, porque sem Cristo ele continua morto em seus delitos e pecados, cego de entendimento, correndo o curso do mundo, ou da seita dos fariseus, ou de quem quer que seja. Meus irmãos, somente por meio de Jesus Cristo é que advém para nós a nova realidade da vida com Deus. Somente por meio de Cristo é que nós podemos perceber isto. E ainda que estas coisas que ele fez pudessem trazer algum regozijo ao seu coração, alguma felicidade aparente por ser assim, porque tem gente que é feliz por ser assim, tem gente que quer ser santarrão e sente-se feliz por demais por ser santarrão, mas acha que a sua santidade extrema vai atrair algum benefício de Deus para a sua vida, e não vai, porque o benefício vem por meio de Jesus Cristo, e somente Ele é o caminho que traz a graça de Deus sobre nossa vida. Louvado seja Deus. E nós precisamos nos aperceber disso também. E aí quando ele olha para tudo isso, para Cristo, e olha para tudo que ele tinha, ele diz: o que era para mim lucro, o que era para mim satisfação, eu agora considero isso como perda, porque não traz aquilo que só Jesus traz. Não faz aquilo que só Jesus faz. Não faz. E aí, obviamente, quando alguém pensa dessa maneira, deseja então conhecer mais esse Cristo, e ganhar a Cristo, e ter comunhão com esse Cristo. E quando ele fala assim da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, e onde ele coloca esta expressão, eu penso que ele pode ter olhado para todas as coisas que são mencionadas acerca de Cristo nas Escrituras, do tipo assim. João capítulo de número 1 diz que Cristo é o Verbo, e o Verbo, no princípio ele era, que ele estava com Deus e que ele era Deus. Depois diz que ele é a luz que ilumina ou alumia todo homem. Então, quando você tem essa definição de que Cristo é isso, ele percebe que está sendo iluminado não por aquilo que ele era e fazia, ele está sendo iluminado por Cristo, por causa da obra de Cristo e da fé em Cristo. Ele é iluminado. Quando nós aqui meditamos na palavra de Deus, por tanto esforço que a gente faz de querer aprender e compreender as verdades de Deus, nós não conseguiríamos entender nada se o Espírito dele não abrir o nosso entendimento. Se ele não fizer isso, você lê e relê, lê e relê, e não acontece nada, você não aprende nada, e nada salta ao seu coração. Mas, quando você ora a Ele, depende dEle, o Espírito dEle traz luz e verdade ao nosso coração. É isso que Ele é. Quando se lê que Cristo é a luz do mundo e quem segue não anda nas trevas, ele entendeu isso. Quando diz que Ele é o pão da vida, e quem se alimenta dele, por ele viverá, ou tem vida com Deus, e próprio Cristo disse isso, que ele veio trazer vida, e vida abundante. Essa vida, zoe, com Deus, a vida com Deus abundante, só é possível por meio de Jesus Cristo, não é por nosso esforço, não é pelo que a gente faz, é por causa da obra dele, que isso vem até nós. Então a gente tem vida por ele é a razão da nossa existência, da nossa vida cristã, irmãos, está em Cristo, e sem Ele nós ficamos perdidos. E que se alguém tentar fazer algo diferente, se desviar e caminhar à parte de Cristo, você não está fazendo nada, você está construindo sua doutrina. Mas se você estiver em Cristo, Ele derrama a sabedoria dEle sobre o seu coração, porque nele repousa todos os tesouros da sabedoria. É nele.
Somente ele. E Paulo entendeu isso. Por que ele entendeu? Porque ele era um estudioso do Antigo Testamento, e ele não conseguia ver Cristo, mas quando Cristo apareceu para ele e mudou a vida dele, aí então ele pôde olhar para o Velho Testamento, e ele começou a ver Cristo lá, e quando ele viu Cristo lá, ele disse: realmente, eu tenho que considerar tudo que eu sabia como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E aí, quando a gente olha para a afirmação do próprio Cristo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, todo o esforço que Paulo fez, sendo zeloso da lei, fariseu, para se aproximar de Deus, não adiantou de nada. Mas quando ele creu em Cristo, isso aproximou ele de Deus, Deus se reconciliou com ele. E aí ele pôde ver Deus e não somente ouvir falar de Deus. Percebe como Cristo, ele é realmente valoroso, ele é extremamente valoroso para nós, e nós, irmãos, não podemos perder isso, nós não podemos nos desviar disso, nós não podemos ir atrás das coisas que estão sendo mostradas diante de nós, e dos prazeres momentâneos desta terra, porque o único prazer que vai saciar a sede da sua alma é Jesus, é ser achado nele. Somente isso, é ser achado nele. E aí então ele fala sobre isso, sobre essa sublimidade. E aí ele vai dizer: por amor do qual eu perdi todas as coisas. E quando ele coloca todas as coisas, tá bom, ele lançou fora tudo que era isso aí, e também quem ele era, as suas posses todas. Porque obviamente eu acredito que o apóstolo Paulo era alguém que tinha certas posses, e que tinham um nome diante da sociedade judaica. E agora, quando ele se depara com Jesus, e ele sabe que Jesus é inigualável, incomparável, é único, é o salvador da alma dele, ele deixou tudo para trás, para seguir esse Cristo. Ele deu agora a sua vida por Cristo. Ele renunciou a todas as coisas que ele tinha e foi fazer a missão que Cristo escolheu para ele fazer, porque o próprio Cristo dá testemunho disso quando envia Ananias para curá-lo. Eu vou mostrar a ele, porque ele é um escolhido meu, o quanto ele tem que perecer pelo meu nome, para saber quem eu sou, não é? E se a gente for olhar as experiências que esse homem de Deus teve com Cristo, realmente, irmãos, ele tem autoridade dada pelo Senhor para escrever estas coisas e nos exortar a seguirmos o seu exemplo. Aí, fazendo uma pausa aqui, olhando para nós, quantos de nós temos olhado para Jesus e atentado para o seu valor, e compreendido todas as bênçãos que foram lançadas sobre nós quando nós cremos em Cristo? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que Deus estava irado com você, e por causa da sua fé em Cristo, agora esta ira foi removida? Foi removida. Ele agora não deixará de nos fazer o bem, porque estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Já pensou nos seus pecados que foram perdoados e toda a dívida foi cancelada por causa de Cristo? Já pensou que você agora tem paz com Deus e Deus lhe ouve por causa de Cristo? Você já parou para pensar que Deus guarda a sua vida porque nós estamos em Cristo? Você já pensou que Ele tem trabalhado em seu coração, transformando você para ser conforme a imagem do Filho dEle, porque você está em Cristo? Você já pensou que está aqui esta noite por causa de Cristo?
Nós não devemos tirar isso da nossa mente, do nosso coração, irmãos, de forma alguma. E não devemos também deixar que nenhuma outra coisa venha a assumir o lugar que é de Cristo em nosso interior, em nosso coração. Nenhum projeto humano nosso é mais precioso do que Cristo. Cristo deve ser o nosso alvo. É Ele que nós devemos alcançar plenamente, imitá-lo totalmente, ouvi-lo sem restrição alguma, segui-lo e servi-lo irremediavelmente, incansavelmente, até o fim dos nossos dias sobre a terra. É Cristo, porque a Ele nós devemos a nossa vida, a nossa nova vida. Bendito seja o Senhor por isso. Aí diante disso, diante desse conhecimento sublime de Cristo, que ele chama de meu Senhor, ele então considera tudo como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Quando ele coloca esta expressão, tá bom, de ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, ele fala do desejo de conhecer mais profundamente Jesus. Quem é esse? Vocês lembram de quando Jesus estava no barco com os discípulos e que veio uma tempestade de vento assolando o barco e os discípulos ficaram desesperados e foram acordar ali na polpa e ele se levantou e repreendeu o vento e o mar e tudo se aquietou. E aí a frase final dessa história é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta frase. Então, aqueles homens já tinham caminhado boa parte com ele, e agora lançam essa expressão: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Paulo, olhando para Cristo e contemplando sua sublimidade, quer conhecer esse Cristo, não quer parar no meio do caminho, nem quer ficar somente sabendo que ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados, e se você crê nele, você é justificado, tem paz com Deus e recebe vida eterna, e parou por aí. Não, ele quer ter uma intimidade com esse Cristo, ele quer conhecer intimamente ele quer se relacionar com ele quer conversar com ele quer ouvi-lo, ele quer saber quem ele é de fato, o Filho eterno de Deus, o Senhor dos senhores. Só o Senhor é Deus. Chegou. Graças a Deus. Ele quer conhecer esse Jesus, quer ter intimidade com ele, quer olhar para ele de uma forma sublime. Outro dia eu pedi e exortei a nós aqui, ou alguns de nós, quando também estava na sala de aula de teologia básica e do seminário também, eu insisti que os alunos assistissem um vídeo no YouTube falando sobre a supremacia de Cristo. O pastor John Pipe, ele fala sobre a supremacia de Cristo, e há um vídeo lá que tem uma legenda, e você pode contemplar o que é dito acerca de Cristo. É algo fantástico, algo tremendo, acerca de Cristo. Paulo, ele tinha interesse em conhecer esse Cristo, e saber quem é esse que foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra, e cujo nome se dobram todo o joelho, porque foi isso que Deus Pai lhe entregou tudo nas mãos dele, e ele disse isso: eu recebi toda a autoridade me foi dada, portanto vão e façam isso. E irmãos, quem não já passou por experiências
com o nome de Cristo, onde estava em agonia e clamou por Cristo e o milagre aconteceu, ou quando você estava diante de alguém possesso de um demônio e se clama por tudo quanto é nome e não dá jeito, mas quando fala em nome de Jesus, o demônio obedece, porque a ele foi dada essa autoridade, e os espíritos malignos reconhecem isso, e se prostram ante ele, e quando ele contempla isso, Paulo contempla isso, ele quer conhecer mais esse Cristo, ele quer ter intimidade com esse Cristo, ele quer ter uma relação íntima com esse Cristo, ele quer adorar esse Cristo, ele quer experimentar esse Cristo, e nós também devemos ter isso em nosso coração. Não é maravilhoso quando você está necessitado de ouvir a voz do Senhor e Ele fala com você? Não é? Outro dia eu contei testemunhos acerca de minha vida, e um dos testemunhos foi em relação à enfermidade da minha filha, quando ela adoeceu com a mononucleose e outras coisas que vieram sobre ela, e a gente saiu correndo de um lado para outro, de um hospital para outro, de um médico para outro, fomos para infectologista, etc. Nós não tínhamos plano de saúde nem coisa alguma, mas Deus levantou pessoas e ofertaram para que a gente pudesse pagar as consultas médicas, porque eram urgentes, alguns exames também, tudo isso, né? E a gente assim, vendo o estado dela e ela piorando cada dia, quando eu ia saindo lá do HU, que peguei aquela rua do São Brás para chegar no Almirante Barroso, tem um sinal ali, né? E quando parou naquele sinal, que o sinal ficou vermelho, eu parei, eu fechei os olhos, e a gente, na tribulação toda, eu disse: Senhor, eu preciso de Ti, que eu estou angustiado, preciso do Senhor. E antes do sinal abrir, o Senhor fala comigo e disse: não temas, não é para a morte. Pronto, só isso. Bastou. Sabe o que? Você está morto e por uma palavra ser vivificado? É isso que Ele faz, quando Ele fala, porque a palavra dEle é espírito e vida, faz isso, sabe? Então conhecer a Cristo tem a ver com isso, quando Ele fala, gera vida, um fogo vem, entendeu? Vem um renovo sobre o seu ser e sua alma, vem uma energia dEle para você, que você recebe assim como se fosse um tônico, um Red Bull multiplicado por bilhões de bombas atômicas, porque foi o Rei dos Reis que falou, foi Ele que falou, aleluia, foi Ele que falou, entendeu? Como é que é? Assim que Ele fala, e quando Ele fala, você sente que é Ele falando. Então, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero ter intimidade com Ele, eu quero apresentar tudo diante dEle, e Ele dizer: é assim, faça desse jeito, cale-se, quiete, abençoe, ore, invoque, cante, exalte. Eu quero que Ele fale comigo, e eu quero estar no centro da vontade dEle. E eu acredito que o apóstolo Paulo experimentou isso, porque ele vivenciou coisas grandiosas. Você imagina o lenço de um homem curar? É que Deus era com ele. Então veja só, irmãos, o que ele acaba de dizer: eu considero todas estas coisas por perda, pelo conhecimento dele, por essa sublimidade, porque eu quero realmente ganhar ele, eu quero que ele esteja caminhando comigo, constantemente, do meu lado, falando ao meu ouvido todas as coisas, como era também quando Deus vinha ter com Adão na viração do dia. Passeia comigo, Jesus. Aí tem hora que a gente canta umas músicas que alguém fez aí, eu não sei qual foi a razão que ele fez, mas pelo menos tem uma sentençazinha que a gente pega para nós, né? Não tem isso em algumas canções, que às vezes as canções não é muito bíblica não, mas às vezes tem umas frasezinhas que a gente olha assim, que tá coerente, né? E aí a gente toma para si. Tem hora que a gente está meio assim, com a minha cabeça embaixo, aí diz: fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar. É assim? Aí tem hora que a gente pega só essa sentença assim, a gente fica remoendo no coração assim, porque a gente está com sede dEle, com desejo de ouvir sua voz, com saudade do nosso Senhor. Até porque também, irmãos, se a gente for contemplar todas as coisas que Cristo é, a gente não teria tempo de parar de adorá-lo.
A palavra dele diz que Ele é pão da vida, que Ele é o bom pastor, que Ele dá a vida por nós, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Diz também que Ele é o cabeça da igreja, Ele é o supridor do corpo, Ele nos supre. É por meio dele que vem toda a graça sobre cada um membro da igreja, sobre o corpo da igreja, sobre a sua igreja. Ele sustenta todos nós, o seu poder nos mantém de pé e vivos. Ele é quem nos dá o fôlego de vida, porque Ele é a própria vida. Então, quando você começa a juntar todas estas coisas, você deve tudo a Ele. Tudo, todas as coisas você deve a Ele. Quando você pensa que nele reside todos os tesouros da sabedoria, aí você estuda algo e fica maravilhado com o conhecimento que você aprendeu e que foi trazido à tona em algum momento da história da humanidade, etc. e tal, para ele isso já é, porque foi ele que providenciou todas essas coisas, e ainda o que vier ser descoberto depois, também é ele que está revelando para nós, porque tudo ele conhece, porque todas as coisas estão diante deles, não há nada oculto diante dos seus olhos, ele sabe tudo, ele é o autor da própria sabedoria, ele é a própria sabedoria, como diz a sua palavra, e nele repousa tudo isso. Então, irmãos, o que temos nós, quando olhamos para isso, é realmente adorar e desejar ter esse Jesus perto de nós, junto a nós. E Paulo fala sobre isso, e aí ele diz, tá bom, que ele considera todas as coisas como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não por um modo próprio que a gente possa fazer, mas por aquilo que Deus determinou que fosse. E como é isso? Aí ele vai dizer para nós, a partir do verso de número 9, na segunda parte, onde ele diz assim, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, ou não é um modo de vida estabelecido na lei, que vai fazer com que tanto Cristo e as bênçãos espirituais que vêm por meio de Cristo cheguem até nós. É mediante a fé em Cristo, porque devido a nós sermos pecadores, tudo que a gente vier fazer de bom, é considerado como trapo de imundícia, não consegue atrair os olhos de Deus a nós. Mas, quando você crê naquele que Deus determinou que seria o Salvador, isso agrada a Deus, tá bom? Agrada a Deus, e agrada a Deus porque este é o plano de Deus. Deus fez convergir todas as coisas em Cristo, para que o Filho fosse glorificado, e também o Pai glorificado no Filho, e por esta razão então, quando nós depositamos nossa fé em Cristo, aí então nós recebemos da parte de Deus aquilo que Ele disse que receberíamos por causa de Cristo, de crer em Cristo. E é isso que o próprio Cristo disse também aos judeus, quando perguntaram para Cristo, o que a gente deve fazer para fazer a obra de Deus, ou seja, para Deus ser favorável a nós? Ele disse, vocês devem crer naquele que Ele enviou, somente. Creiam, a obra que Deus quer que vocês façam é essa, creiam naquele que Ele enviou, e quando vocês creem naquele que Ele enviou, então as outras coisas vêm. Não é pelo que fazemos, mas pela fé em Jesus Cristo. É óbvio que essa fé em Jesus Cristo exige de nós renúncia, né? Exige também morte do pecado, exige outras coisas mais. Não é só assim, eu acredito, né? E vai viver do mesmo modo. Não é assim. Mas primeiro você tem que depositar sua fé em Cristo, e depois vem a transformação do seu ser na caminhada seguinte. Ele fala isso, e ele diz, tá bom, que essa justiça, ela procede de Deus. Não foi alguém que estabeleceu, não foi o homem que disse que é assim, não há uma religião que defina isso, isso veio de Deus.
Foi Deus que determinou. Por isso, diante de todos, nós temos que proclamar: não existe outro meio de o homem se reconciliar com Deus, de ser salvo, senão por meio de Jesus Cristo. Porque este é o desígnio de Deus. E é esse o testemunho de Deus, como João escreve. O testemunho de Deus é este: que Deus deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. Esse é o testemunho. E procede de Deus, isso veio de Deus, é o plano de Deus. E não adianta o homem tentar outro caminho, porque não existe, só existe um só. E esse caminho é Jesus Cristo. Foi estabelecido por Deus desde a eternidade. E ele fala isso, e aí ele quer combater contra todos os outros mestres, ou qualquer outro que venha dizer alguma coisa. Recentemente, eu passei o relance na rede social e tinha lá um comentário do pastor Renato Vaz combatendo contra uma posição que o pastor André Valadão falou, acerca daqueles que nunca ouviram falar de Cristo, eles estão perdidos. E aí o pastor André Valadão quis lá colocar, dizendo: não, eles têm uma oportunidade de salvação. E o pastor Renato Vaz disse, foi bem enfático: não existe, só Cristo, é só por meio de Jesus. Foi esse o plano de Deus, é só por meio de Jesus. Não existe outro meio do homem ser salvo, somente por meio de Jesus. E é isso que a Escritura declara. Aí a gente vai dizer: não, mas tem gente do catolicismo que é salvo. Não, ele vai ter que passar pela cruz. Ele vai ter que crer em Jesus, renunciar todas estas coisas para realmente herdar a salvação. Não tem outro caminho. Aí o Espiritismo quer o Evangelho segundo Jesus, o Espírita. Também não. Só um caminho, e é Jesus Cristo, e é pela fé nele, e acabou-se, não tem não. É só ele e acabou-se. É baseado nisso que Deus estabeleceu. E aí Paulo coloca enfaticamente isso. Isso procede de Deus. É de Deus isso. E não adianta nós criarmos, ou o homem tentar criar outra coisa, não. E é tudo baseado na fé. Aí ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos tentar disparar nesse pedacinho de tempo que a gente tem, tá bom? O que ele fala acerca disso, tá bom? De ser Cristo o centro de tudo, e a razão do qual ele pode realmente ter comunhão com Deus, ser salvo e ser abençoado pelo Senhor. Ele fala também que o modo pelo qual Deus estabeleceu para o conhecer é por meio de Cristo. E ele também quer conhecer o poder da sua ressurreição. Quando ele fala assim, poder da ressurreição, talvez a gente pense como um personagem de desenho animado, né, que tem aqueles poder que faz assim, aí surge uma bola de fogo assim, e parece um poder, aí o cara vai, bum, joga no outro, né, um poder assim, não é? Não, na verdade, o que ele quer conhecer aqui, tá bom, é assim: quando Cristo morreu pelos nossos pecados, Deus aceitou o sacrifício dele por nós e ressuscitou Cristo. Isso é a prova de que ele aceitou o sacrifício, a propiciação pelos nossos pecados. Aí Paulo quer conhecer que poder é esse capaz de perdoar o meu pecado, ou todos os meus pecados. E quando nós pensamos em toda uma multidão pelo qual Cristo morreu, e que ainda hoje muitos ainda irão conhecê-lo, e que a sua morte tem eficácia de perdoar os pecados. E João escreve até assim: é tão eficaz que não é só pelos nossos pecados, é pelo pecado do mundo inteiro. Quer dizer que a morte de Cristo é capaz de perdoar toda a humanidade, desde a sua origem até o seu final. Todos os que pecaram, o sangue dele é capaz de perdoá-los.
Não significa que todos serão perdoados, não. Mas ele diz que ele, o precioso sangue de Jesus, é capaz de perdoar toda a humanidade em toda a sua existência. É grande isso, e ele quer conhecer esse poder que fez isso. Louvado seja Deus. Entende como é que é? E não somente isso, mas aquilo que é capaz de mudar, porque quando ele recebeu Cristo como propiciação dos nossos pecados, ele lança sobre nós o seu Espírito e começa a nos santificar. E aí ele vai trabalhando no nosso coração. Aí antes você andava no pecado, agora você sente um repúdio pelo pecado. Isso não vem de você, veio dele. O Espírito dele está santificando você, está operando no seu coração, está mudando a sua vida. Aí não é grandioso isso? Aí as esposas que estão aqui, que por acaso têm uns maridos aí meio ruins, aí agora eles receberam Cristo, aí Cristo está, o poder de Cristo está transformando eles. Aí vocês estão felizes, deem glória a Deus por isso. É o poder dele transformando o coração do seu cônjuge. Ou talvez o marido também, que a mulher é meio ranzinza, aquela braba, que tudo briga e etc e tal, e agora recebeu Jesus. Aí quando recebeu Jesus, deixou de ser aquele touro valente, e agora é uma novilha mansa. Isso é por causa de Cristo, irmãos. Você está pensando que foi você que fez? Essa mudança de natureza, só quem pode fazer é Ele. Entendeu? Só quem pode fazer é Ele. Além das outras coisas que faz, a questão de nós termos compaixão e piedade, porque tem gente que é uma pedra de gelo, mas quando Jesus entra, transforma ele em alguém piedoso, em alguém que tem compaixão. E tudo isso é o poder de Deus operando eficazmente por causa de Jesus Cristo em nós. Entendeu? É aquele coração que é endurecido, é difícil de arrependimento, não pede perdão de nada, de repente está todo quebrantado, chorando diante de você, dizendo: me perdoe. Isso é o poder dele agindo na vida dessa pessoa, transformando ela. Além da abertura de entendimento que a gente tem e da crença que nós passamos a ter nas realidades da Bíblia, naquilo que ela diz, no juízo final. Porque se a gente for falar isso para o ímpio, ela diz: tu é doido, tu não sabe de nada não. Mas a gente crê que é, porque é verdade. E quem coloca esse senso de verdade? É Ele também. Ele faz a gente acreditar que esta palavra é verdadeira. E Ele diz isso, Ele aponta para ela, Ele leva a gente para ela, e você experimenta dela cotidianamente. Quando você lê, Ele fala com você, edifica você, fortalece você, e dá uma porção dobrada de unção. Isso parece pentecostal, né? Unção, que você se arrepia. Não tem gente que diz assim: eu estou me arrepiando. Eita glória! É assim, irmãos. Tá? E Ele quer conhecer esse poder que por meio de Cristo vem, e é sobre nossa vida, e a gente precisa conhecer isso também. O que eu acho incrível é que a gente está dando muito ouvido aos conceitos humanos, e as coisas que estão diante de nós, para a gente tentar encontrar uma razão de ser, por aquilo que a gente está passando, ver se anda, etc e tal. Que tal a gente buscar Cristo? Ele sabe tudo, conhece tudo, e revela tudo, porque nada está oculto aos seus olhos. Ele sabe tudo. Certa vez, eu estava em um gabinete ouvindo uma pessoa, e essa pessoa estava angustiada por uma situação, e eu não tinha a solução. Você não tem a solução, não é? Você escuta, ouve tudo, você se apieda e tal, mas você não tem a solução. Não tem. Aí enquanto ela falava e dizia aquilo, eu disse: Senhor, aí, o que eu vou dizer aqui? O que eu vou falar aqui? Aí eu, enquanto ouvia, orei na mente ao Senhor: Senhor, ajude esta mulher.
Fale alguma coisa para ela. Sabe você sentir Deus, o Espírito Santo, Ele dizer a você o que você tem que dizer para a pessoa, e você recebe dele, diz para a pessoa olha para você achando que é você, e você sabe que não é você, é Ele. Ele está sendo misericordioso para com ela, está dizendo aquilo que tem que ser revelado a ela, e ela está recebendo de Deus, e ela sabe que é o Senhor, porque está produzindo no coração dela uma mudança, uma transformação, está alcançando a alma dela, e ela precisava ouvir aquilo de Deus, e Deus faz isso, e quando faz isso, a pessoa recebe de Deus. E quando recebe de Deus, ela acha que sou eu, mas não sou eu, é Ele. É Ele que faz isso. É tão somente Ele. Aí quando eu olho para isso, aí chora eu, chora ela, e eu choro porque eu estou vendo Deus agir, estou me alegrando porque o Espírito Santo está falando para aquela irmã, está sendo bênção na vida dela, está amando ela, sendo misericordiosa com ela, revelando a ela, trazendo paz ao coração dela, e ela pode dar crédito a mim. Eu não quero, eu disse, olha, isso é Jesus está fazendo isso por você, porque é por meio dele que vem isso aí. Isso é algo, irmãos, que assim, não se conta a todo mundo, mas se experimenta isso, e diz assim, meu Deus, como tu és grande, como tu és grande, como outra vez uma pessoa cheia de culpa e tudo mais, e queria realmente ter certeza que Deus a perdoara, e quando o Senhor Deus, pelo seu Espírito, falou, por meio de mim para ela recebeu paz, e ela saiu diferente, ela saiu fortalecida, porque o Senhor veio ao encontro dela. Vocês conseguem conceber como isso é sublime? O Senhor, o Criador dos céus e da terra, veio ter uma audiência com um ser humano mortal, pecador como nós, estendendo a sua mão graciosa e vivificando a alma desta pessoa. É isso que a gente tem que percorrer. Além do mais, nós devemos também, como Paulo, desejar a comunhão dos seus sofrimentos. Isso tem a ver com dar a sua vida pelo corpo de Cristo, pela igreja do Senhor, servir ao corpo, procurar servir ao corpo, procurar crescer no corpo, procurar conhecer as doutrinas bíblicas para estar sendo um vaso para a edificação do corpo. E tem muita gente em nosso meio que não quer saber nada da palavra de Deus, nem quer estudar, nem meditar, não quer participar dos grupos de estudos bíblicos, não quer participar da escola bíblica, não quer participar dos agrupes, dos grupos pequenos, não quer participar de coisa alguma. Isto está errado. Se você é membro do corpo, você tem que ser participante do corpo, você tem que crescer junto com o corpo, até que Deus lhe use para a edificação do corpo. Você tem que dar a sua vida pelo corpo de Cristo, pelo reino de Deus. E mais, conformando-se com Ele na sua morte, é fazendo morrer realmente o pecado, porque foi isso que Cristo fez, tá bom? Ele deu a sua vida para mortificar o pecado, e a gente precisa também fazer isso, e de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse verso 11, ele parece dizer assim, que talvez eu perca a minha salvação, alguma coisa assim. Não é isso que ele quer dizer, tá bom? O que ele quer dizer é que ele quer contemplar, no grande dia da volta do Senhor, este evento sublime, que toda alma que já foi, está esperando, não é? Quando ressoar a trombeta, o texto bíblico diz que os mortos ressuscitarão primeiro, eles receberão um corpo glorificado e estarão na presença do Senhor. Então ele quer experimentar isso o mais breve possível, para estar corpo e alma diante da presença do Senhor, porque agora está só a alma dele, mas ele quer estar completamente na presença do Senhor, provar realmente do poder disto, né? Da volta do Senhor Jesus. E o que eu quero encorajar a todos nós é isso, irmãos, é que nós também devemos buscar isso. Contemple,
o valor de Cristo e deseje Ele. Mais do que bicicleta, mais do que jogo de futebol, do que jogo de computador, mais do que reunião de não sei o quê, mais do que churrasco, do que galinha. Galinha é bom demais, mas Jesus é melhor, entendeu? Mais do que mocotó, mais do que feijoada, mais do que cuscuz com alguma coisa, entendeu? Cristo é muito melhor. E a gente tem que buscar conhecer esse Cristo cada vez mais. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé um minuto, glória a Deus. Maravilhoso Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações esta noite. E meu desejo ante a Ti, Senhor, é que todos que a ouviram, Senhor, possam ser impulsionados pelo Teu Espírito a buscar Cristo, a conhecê-lo mais, a almejar, ó Deus, estar na presença do nosso Senhor e Salvador, em conhecê-lo, Senhor, plenamente. Pai, em nome do Senhor Jesus, combate contra todo impedimento e barreira disto acontecer, e livra os teus filhos de estarem criando projetos e propósitos, ó Deus, que vão contra, Senhor, esta exortação que recebemos esta noite. E que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, faça com que este lugar, esta casa, meus irmãos, ó Deus, que estão contemplando esta palavra em seus lares também, Senhor, que todos eles anelem, desejem estar aos pés de Cristo, ter comunhão com Ele, conhecer a sua magnificência, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dai sede por Ele em nossos corações. Em nome de Cristo, Senhor, eu te peço, trabalha e age, Senhor, no coração de todos nós, para louvor e glória do teu santo nome, neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.